Olá pessoal, como vocês estão? Eu estava aqui pensando com os meus botões e faz tempo que eu não respondo a uma tag, percebi isso. Aí, estava relendo o texto introdutório desse grande livro dos estudos literários que é Por que ler os clássicos, do Ítalo Calvino, e também me veio a ideia de, por que não, criar aí uma tag para falar sobre clássicos que eu já li faz tempo que não trago aqui para vocês, ou os meus queridinhos até mesmo. Então, se vocês já souberem de alguma tag que seja assim, me falem, por favor, mas eu pesquisei e não achei. Eu até mesmo vi aqui, folheando o livro, que comprei ele novíssimo, vejam, na estante virtual por R$28 é o que temos aqui, e me faz, então, contar para vocês que a estante virtual é a nossa patrocinadora aqui do vídeo de hoje, grande parceira do Literatura. Se você não conhece, é um site no qual você pode encontrar pequenos e médios livreiros e assim comprar livros novos e seminovos no precinho. Aliás, nesse mês de abril, que temos a comemoração do Dia Internacional do Livro, eles estão com a campanha de Leia Mais, selecionando livros muito importantes para a literatura nacional e internacional, que foram importantes na história da literatura e que estão em promoção. Acesse a campanha através do link comissionado do Literaturice que você encontra aqui no descritivo desse vídeo, assim você contribui mais ainda com o Literaturice e confira tudo que tá rolando de promoção por lá. Pois muito que bem, vamos lá, porque são muitas categorias. E a primeira é um clássico que você soube que queria reler assim que terminou de ler pela primeira vez. E isso me veio como reflexão, inspiração, a primeira definição que temos aqui nesse texto do Calvino. Os clássicos são aqueles livros dos quais, em geral, se ouve dizer estou relendo e nunca estou lendo. Então, um livro que assim que eu terminei de ler, pensei, eu vou ter que reler isso daqui um dia, foi O Som e a Fúria, do William Faulkner. Aqui nós temos a decadência de uma família estadunidense. E, gente, é tanta treta acontecendo, mas mais do que isso, o que eu amo nesse livro, que me trouxe essa vontade de relê-lo, é a sua complexidade narrativa. E quando eu falo complexidade, eu não estou querendo dizer necessariamente dificuldade, embora no início a gente estranhe sim aqui o livro, já que o primeiro capítulo ele tem uma questão narrativa por conta do seu narrador que é bem diferente. É um estilo ousado e cativante, porque você não encontra assim facilmente nos livros, entendem? Então assim, que livraço. A segunda categoria é um clássico que você queria esquecer para poder ler pela primeira vez. O Ítalo Calvino dizem-se clássicos aqueles livros que constituem uma riqueza para quem os tenha lido e amado, mas constituem uma riqueza não menor para quem se reserva a sorte de lê-los pela primeira vez nas melhores condições para apreciá-los. Gente, eu sempre falo desse livro aqui que eu gostaria muito de poder esquecer para ter aquela experiência primeira, sabem? Que é Reparação, do Ian McKean. Aliás, o filme, a adaptação dele, é maravilhoso também. Uma das melhores adaptações, a meu ver. É uma história que se passa durante a Grande Guerra e nós temos um casal na Inglaterra de classes sociais muito distintas se apaixonando. E no meio deles, a irmã da mocinha, de quem se apaixona, né, pelo mocinho, interpretando tudo errado porque ela é uma criança quando os observa se apaixonar. E a partir disso que ela cria questões, situações em sua cabeça e também preconceitos sociais tantos que vão repercutir de uma maneira bastante nociva na vida desses apaixonados. E a Bryony, que é a protagonista criança no início da história, irmã da mocinha, e que vai interpretar tudo errado, ela se torna uma escritora. Então temos aqui a discussão também sobre o papel do escritor sobre o olhar social. Terceira categoria, um clássico que você absorveu como referência no dia a dia, na vida. Para Ítalo Calvino, os clássicos são livros que exercem uma influência particular quando se impõem como inesquecíveis e também quando se ocultam nas dobras da memória, mimetizando-se como inconsciente coletivo ou individual. Gente, nós temos até mesmo o adjetivo kafkiano, não é? Então, a metamorfose é algo que eu levo para a vida e que eu vejo, assim, em muitas coisas da vida real,
que eu diria a vida não ficcional, né, fora do livro. Aqui nós temos, para quem não conhece essa história, Gregor Samsa, que é o protagonista acordando em um determinado dia como um inseto. Então há a metamorfose dele em um inseto, de humano para inseto, o que causa, claro, uma transformação assim drástica no funcionamento de sua vida. E é um livro pequeno, mas que vai lá nas entranhas sociais, discutindo preconceitos, hipocrisias tantas. Quarta categoria, um clássico que você releu e descobriu coisas diferentes daquelas que acabou descobrindo na primeira leitura. Para Ítalo Calvino, toda releitura de um clássico é uma leitura de descoberta como a primeira. Eu reli A Casa dos Espíritos na leitura conjunta que eu fiz com vocês recentemente, o livro da Isabel Allende, e me foi assim fantástico ver principalmente uma protagonista aqui, porque nós temos várias, já que o livro acompanha algumas gerações de mulheres de uma família. E eu vou focar nas mulheres, porque eu acho que as figuras femininas aqui, elas são muito mais importantes do que os homens dessa família, tá bem? E há uma aqui que na primeira leitura eu fiquei, gostei, mas não entendi o porquê que ela está aqui no meio de tantas outras personagens potentes. E somente na releitura é que eu fui descobrir que ela também tem um local, um posicionamento de muita potência nessa sociedade retratada. Seguindo a ideia de Calvino de que toda primeira leitura de um clássico é na realidade uma releitura, pensei na quinta categoria, que é um clássico muito citado por outras mídias. Escolhi Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, porque há uma música lindíssima. Várias músicas têm como referência Guimarães Rosa e Grande Sertão Veredas, claro. Mas tem uma que eu amo, do Lenine, que é Amor é pra quem ama. Tem versos daqui, que na verdade na música são versos e aqui são, né, trechos do livro. Lindíssimos, sério. Que música linda e de aconchego, porque também fala muito disso. Qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso na loucura. Essa é a passagem de Grande Sertão Veredas que está na música de Lenine. Então, se você ainda não leu esse livro, leia. Se você não ouviu ainda a música, escute, linda. Um clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer. É uma das definições que eu mais gosto aqui desse texto. Então, sexta categoria, um livro que depois de você ter lido, ficou dias e dias ainda pensando nele. Isso daqui, gente, A Montanha Mágica, do Thomas Mann, me surpreendeu muito. E precisei de fôlego, assim como o protagonista, para escalar essa montanha mágica. E a mágica do livro, para mim, está justamente em entender o percurso do protagonista, que é o Hans Castorp, e suas inquietações sociais, individuais e coletivas também, que estão aqui representadas. O último capítulo desse livro, ele é sério, maravilhoso e de nos tirar do eixo, a ponto de nos fazer ficar pensando nele, carregando ele e tentando digeri-lo por muito tempo depois de terminá-lo. Os clássicos são aqueles livros que chegam até nós trazendo consigo as marcas das leituras que precederam a nossa e atrás de si os traços que deixaram na cultura ou nas culturas que atravessaram, ou mais simplesmente na linguagem ou nos costumes. Sétima categoria, um livro muito citado por todo mundo, em todo lugar. Eu não tenho aqui a cópia física porque está na casa da minha mãe, mas Odisseia do Homero. Como não citar esse livro aqui, gente, para vocês? Porque eu amei, foi uma experiência bem assim, como que eu posso dizer, reveladora da literatura para mim quando eu li pela primeira vez. Foi assim que eu entrei na faculdade de estudos literários. Depois, muitos livros que eu li para a faculdade naquele ano, aquele primeiro ano de faculdade, acabaram citando ou tendo como referência implícita ou explícita Odisseia do Homero. Esse livro aqui, ele é muito empolgante em sua leitura, ele é muito criativo. Eu adorei. Um clássico é uma obra que provoca incessantemente uma nuvem de discursos críticos sobre si, mas continuamente as repele para longe. Um clássico polêmico. Temos vários na história da literatura, mas esse daqui, gente,
é imbatível. Lolita, do Nabokov. O que falar sobre ele? O narrador, protagonista, Humbert Humbert, professor de literatura, muito mais velho, que abusa de uma criança de apenas 12 anos. Só o tema é polêmico, mas você tem a narrativa dele, porque ele é em primeira pessoa, então nós temos os seus pensamentos e sua tentativa de argumentar o indefensável. Muitas pessoas leram esse livro de uma maneira bastante errada, e aí sim, problemática, causando toda a polêmica, a meu ver, em torno do livro, tá? Porque isso daqui é ficção, mas ainda assim, né, a gente sabe que muito daqui acontece na vida real, infelizmente. Mel, porque é um dos seus preferidos, e Mel, porque você recomenda a leitura. Porque eu gosto muito dessa posição de desconforto na literatura, porque ela nos faz, assim, pensar sobre as coisas ruins que não deveriam acontecer na vida. E também porque esse livro faz a gente pensar muito sobre o papel da literatura e o seu poder, mais do que isso, a sua potência. Porque, gente, pensar isso daqui é a todo momento pensar que a gente não quer cair como um patinho na lábia desse narrador. A gente pensa a todo momento o narrador. Os clássicos são livros que quanto mais pensamos conhecer por ouvir dizer, quando são lidos de fato, mais revelam novos, inesperados, inéditos. Eu adoro ir de... Os clássicos são livros que quanto mais pensamos conhecer por ouvir dizer, quando são lidos de fato, mais revelam novos, inesperados, inéditos. Várias histórias que eu conheci na minha infância por conta, sei lá, de adaptação da Disney, sabem? Depois eu fui ler no original e fiquei maravilhada com algo muito diferente, muito mais enriquecedor. Então, essa categoria é para um clássico que você leu finalmente, que faz parte do inconsciente coletivo. Eu li recentemente até Pinóquio, do Carlo Collodi, e o livro é muito diferente da adaptação da Disney, tá? Nós temos aqui até mesmo um teor um pouco mais lúgubre, mais sério, um pouco macabro também, mas que serve para tratar sobre a morte, um tema muito tabu, infelizmente. Sim, Pinóquio é um boneco feito de madeira por seu criador, mas mais do que isso, ele é uma criança, ele se torna uma criança em potencial, digamos, mas é o seu grande sonho ser uma criança de carne e osso, que se mete em muitas enrascadas, porque ele acaba desobedecendo seu pai. Muitas camadas complexas para serem trabalhadas com as crianças, mas também em nós adultos. Chama-se de clássico um livro que se configura como o equivalente do universo, à semelhança dos antigos talismãs. Nesse momento, Calvino fala sobre os livros serem lidos não por obrigação, mas por amor, tornando-se assim parte do universo. Portanto, um clássico que você leu não por obrigação, mas por vontade própria e amou. E na época, eu ia citar Mrs. Dalloway, gente, porque... Mas eu não vou, vejam só, vou tentar fugir disso, tá? Do óbvio aqui pra vocês. Vou citar esse livro que eu li na época de Mrs. Dalloway, lá em 2012, que é O Lobo do Mar, de Jack London. Isso daqui, gente, eu já tinha ouvido falar bastante do autor, mas não desse livro, e peguei só por curiosidade, fiquei presa nele. Fiquei presa porque aqui nós temos um náufrago, que é o Humphrey, que vai ser resgatado por uma escuna chamada Ghost. E nesse fantasma, nós temos o capitão, que é o Wolf Larsen. Um dos melhores personagens que eu já li de longe. Só que esse capitão, ele é muito, como que eu posso dizer? Autoritário, violento e gosta muito de filosofia. Encontrando em Humphrey um cara que é estudado, intelectual, que gosta de discutir sobre literatura e principalmente filosofia, eles vão entrar no embate, porque ao mesmo tempo que se gostam por serem intelectuais, eles também não se bicam. É um livro explosivo e por isso mesmo muito bom. O seu clássico é aquele que não pode ser indiferente e que serve para definir a você próprio em relação e talvez em contraste com ele. A gente já ouve falar bastante sobre isso, de você também é aquilo que o outro não é. Você se constitui na negativa. E essa categoria é para um clássico com o qual você tem uma relação de amor e ódio. Que meu orientador não veja esse vídeo, mas... Aqui está Ulisses, do James Joyce. Eu amo esse livro e ao mesmo tempo eu tenho algumas questões com ele, porque não é fácil lê-lo, sim, não é fácil,
mas é recompensador, por isso que eu também passei a amá-lo. Ele é gigante, sim, por volta de 900 páginas, e sim, se passa em menos de 24 horas. E acompanhamos o dia a dia, a banalidade da vida e coisas muito comuns a nós, mas que naquela época não eram retratados na literatura. Clássico dos clássicos, esse livro precisa ser lido pelos amantes de clássicos pelo menos uma vez na vida, mas também entraria naquela categoria de eu preciso reler, né? Eu terminei de ler, já sei que eu vou reler. Um clássico é um livro que vem antes de outros clássicos, mas quem leu antes os outros e depois lê aquele reconhece logo o seu lugar na genealogia. Portanto, um clássico fundador. E são tantos os clássicos fundadores que eu já li por conta, né, da história da literatura, enfim, que eu decidi colocar aqui também na próxima categoria um livro que eu ainda não li, mas quero muito, que é Gilgamesh. E esse é o livro mais antigo que se conhece. Ele remonta a mais de 4.000 anos, é anterior a Homero e também aos textos bíblicos. Temos aqui alguns mitos fundadores, vejam só. Há aqui vários mitos que aparecerão na tradição literária posterior, como a criação do homem a partir da argila, o dilúvio e a construção de uma arca para salvar as criaturas, humanos e animais. Isso te soa familiar? O texto que aqui nós temos foi traduzido do acádio e preservado em tabuinhas de argila. Gente, vocês têm noção disso? E foram descobertas, eu acho isso tardio, tá? Entre 1872 e 2014. Bora ler então? Bora, né? Porque, nossa, eu tô com isso aqui desde que eu comprei esse negócio. Eu tô doida pra ler. É clássico aquilo que tende a relegar as atualidades à posição de barulho de fundo, mas ao mesmo tempo não pode prescindir desse barulho de fundo. Um clássico cujo conteúdo histórico é importante. Quero muito ler A Filha do Capitão, do Pushkin. Eu amo Pushkin só por ter lido o seu grande livro, que é o Eugênio Onegin, né? O maior poema, o maior livro da Rússia. E esse livro aqui, ele tem como pano de fundo a revolta camponesa de 1773, liderada pelo cosaco Pugachev. Então, isso é muito importante para os personagens, porque a filha do capitão é a pessoa por quem o protagonista vai se apaixonar. E esse capitão está envolvido justamente nessa revolta. E a última definição é clássico aquilo que persiste como rumor, mesmo onde predomina a atualidade mais incompatível. Então, um clássico cujo contexto histórico é distante do nosso, mas ainda assim importante. E eu escolhi falar, sim, de Jane Austen. Coloquei aqui como um exemplo, Orgulho e Preconceito, tá? Os livros de Austen possuem uma ironia ácida porque localizam defeitos sociais e os criticam. Só que hoje, porque nós temos esse distanciamento histórico, e mais do que isso, a posição da mulher em sociedade já é muito diferente, os leitores acabam não notando que essa crítica existe. Meu convite aqui para vocês é que finalmente leiam Orgulho e Preconceito, ou se forem reler, porque também falar de clássicos é falar de releituras, que vocês identifiquem sim essas críticas, porque elas estão aqui, tá? Enfim, faz tempo que eu não leio Jane Austen, faz tempo que eu não leio Orgulho e Preconceito. Acho que tá na hora de uma releitura também. E é isso, pessoal. Todos esses livros aqui, mais um montão de clássicos sensacional, vocês encontram lá no site da Estante Virtual, no precinho, e aí apoiando também o pequeno e médio livreiro, certo? O reuso dos livros, isso daqui é muito importante também para o Literaturice. Vamos ficando por aqui, vou agradecer aos madrinhos que são os apoiadores do Literaturice lá pelo Catarse. Se você ainda não conhece nossa campanha de financiamento coletivo, o link está aqui no descritivo do vídeo também, assim como o link lá da Estante Virtual, nosso cupom de desconto, enfim, tudo que você precisar de informação. Vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem, por favor, queiram responder essas categorias me dizendo quais livros vocês iriam encaixar em cada uma dessas categorias, tá bem? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!